Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 236 e logo em seguida o hino 301. Do coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz em seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem já, descanso verdadeiro te dará. Dilacerado pela dor, nas tuas culpas do pecado, vem sem demora ao Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem já, descanso verdadeiro te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor, em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem já, descanso verdadeiro te dará. Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. ó, vem, pecador, Sem temor ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem já, descanso te dará. em Jesus confiar, sua lei observar, Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo
delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, E com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Senhor Deus, pela noite de paz que Tu nos tem dado. Nós queremos Te agradecer também, Senhor Deus, porque a cada momento da nossa vida o Senhor cuida de nós. Desde a nossa infância, Senhor Deus, o Senhor vem nos guardando e vem nos preparando para o Teu reino. Obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou, Senhor Deus. Nós que estávamos andando, Senhor, no caminho que não nos levaria aos céus. O Senhor nos tirou desse caminho e nos fez retornar para o Teu caminho, o caminho que leva à salvação. Muito obrigada, Senhor Deus. Nós queremos Te agradecer a cada dia por esse tão grande amor e essa tão grande salvação que Tu nos tem dado. Cuida de nós a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo, são 9 versículos apenas. É a exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Nos diz a palavra de Deus, Oséias, capítulo 14, todo o capítulo, apenas 9 versículos. Antes de Joel, bem facinho de achar. Espero que todos já tenham encontrado. Vamos acompanhar atentamente a palavra de Deus. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, e florescerá como lírio, e a espalhará as suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergônetas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano.
Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o seu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Palavra de Deus. Que Deus complete a sua palavra lida aos nossos corações. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Devo dizer que estou bastante saudosa de nossos momentos de comunhão. Agora precisamos de manter distanciamento, mas creio que em breve poderemos retornar o nosso convívio como irmãos. Nós teremos 4 encontros para estudarmos juntos o Evangelho segundo Marcos, baseado no livro Homens com uma Mensagem, de John Stott. O que podemos dizer sobre John Stott? Ele foi escritor, teólogo e pastor anglicano, nasceu na Inglaterra em 1921, faleceu em 2011, reconhecido como uma das mais expressivas vozes da Igreja Evangélica. Escreveu livros como Cristianismo Básico, Porque Sou Cristão, A Cruz de Cristo. Nós apresentaremos então 4 estudos a respeito do Evangelho segundo Marcos, a partir deste livro de John Stott, que é Homens com uma Mensagem. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Marcos e mantivessem as Bíblias abertas no texto que nós vamos pedir neste momento. Marcos, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que nós podemos falar sobre o Evangelho de Marcos? É uma produção pioneira, primeiro livro a ser escrito. É uma contribuição considerável. Jamais qualquer material semelhante a este livro foi escrito antes. É surpreendente, visto que o registro de Marcos a respeito de Jesus difere das outras antigas biografias dos notáveis. Ele fala a respeito de algo que ninguém havia falado antes. Ele anuncia o Filho de Deus. Por isso, em Marcos 1, versículo 1, nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele classifica seu trabalho como Evangelho, porque na primeira parte do versículo ele fala: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então está aí, esse Evangelho, ele é uma produção pioneira, ele é uma contribuição considerável, visto que antes deste escrito não havia nada semelhante. Ele é surpreendente porque ele anuncia o Filho de Deus e classifica seu trabalho como Evangelho. Creio que os irmãos se lembram qual é o significado da palavra Evangelho, que é boa notícia. Então ele traz boas notícias sobre o Filho de Deus. Neste Evangelho, nada informa a respeito do nascimento ou da infância de Cristo. Quando se escrevia à época, se escrevia sobre toda a vida da pessoa de quem se queria escrever, mas ele não menciona nada
sobre o nascimento ou sobre a infância. Surpreendentemente, também faz um pequeno registro do ensino de Cristo, embora mencionasse com frequência que ele ensinasse. Ele faz apenas pequenas referências. Gostaria que os irmãos abrissem em Marcos, no capítulo 1, como nós já estamos, mas no versículo 38, que vai dizer assim: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. Então, está fazendo aqui um pequeno registro do ensino de Cristo. Nós temos também em Marcos, no capítulo 2, versículo 2, que diz assim: E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então faz anúncio de que Cristo ensinava, mas pequenos registros. Não se prende a falar o que Cristo ensinava, e sim que ele ensinava. Dedica cerca de 1/3 do Evangelho para falar da morte de Cristo, que a gente entende que seja a conclusão do ministério de Cristo. Ele passa 1/3 do livro, do capítulo 11 ao capítulo 16, ele passa falando sobre a morte de Cristo. É um trabalho estranhamente curto, como eu disse, são 16 capítulos. 1/3 ele passa falando da morte de Cristo e os outros ele vai contar de uma maneira bem didática os acontecimentos que antecedem a morte do Senhor. Irmãos, além de ser apenas 16 capítulos, John Stott destina o Evangelho de Marcos aos discípulos. Segundo ele, Marcos se preocupa com os discípulos, seus privilégios, seus obstáculos, os perigos que enfrentavam, os desafios, as perplexidades. Então ele não se prende ao Filho de Deus propriamente dito, mas ele fala também dos seus discípulos e de todas essas complexidades da vida humana. Ele, de uma forma bem animadora, revela o quão difícil era para os primeiros discípulos seguirem a Jesus, darem os seus primeiros passos, e o quão pacientemente Jesus perseverou com eles, apesar de suas limitações. Então nós vamos recorrer a alguns textos que eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Marcos, no capítulo 4, versículos 37 e 38. Marcos 4, versículos 37 e 38. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Então Marcos aponta aí esta fala dos discípulos para Jesus. Nós vamos recorrer também a Marcos 6, versículo 7. Marcos, no capítulo 6, versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Nós vamos ao versículo 12 e 13 do capítulo 6. E saindo-lhe, eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Antes estavam temerosos por causa das ondas do mar, e depois já se sentem tão poderosos a ponto de expulsar demônios. Versículo 35 e 37 deste mesmo capítulo.
E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Então, lá no primeiro momento, temerosos pelo mar, no segundo momento, poderosos em efeito de cura, de expulsar os demônios, nesse momento agora, incrédulos, porque manda que Jesus despeça a multidão sem dar-lhes o alimento. Se eles tinham conhecimento do poder de Cristo, não deveriam, então, neste momento, ter este pesar. Vamos ao capítulo 14. Gostaria de mostrar aos irmãos mais um texto para que possamos fixar este aprendizado dos discípulos. Capítulo 14 de Marcos, versículos 29 e 30. 14, 29 e 30. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então, segundo John Stott, a partir destes versículos encontrados em Marcos, ele supõe que o evangelho tenha sido escrito para os discípulos, mostrando seus privilégios, seus obstáculos, seus perigos, seus desafios, suas perplexidades em relação ao início de caminhada como discípulos de Cristo. Cabe dizer, irmãos, que há divergência com outros estudiosos. Não há um consenso a respeito a esta opinião de John Stott. Isso não diminui o trabalho que John Stott fez a respeito do livro de Marcos, mas aponta que há outros estudos em que crê-se que o livro ou o Evangelho de Marcos tenha sido escrito para os convertidos gentios, para os cristãos gentios. Outros estudiosos, como o teólogo batista Charles Ryer, ele é autor da Bíblia de Estudo Anotada e Expandida. O pastor presbiteriano que todos conhecem, reverendo Augusto Nicodemos, pastor Hugo Zica, Moody. Há tantos outros estudiosos que têm divergência com John Stott, mas não diminui o trabalho dele, porque nós sabemos que, embora sejamos filhos de Deus, cristãos, tenhamos essa comunhão, tenhamos esse cuidado com a palavra de Deus, nós também podemos divergir nas nossas opiniões, desde que isto não fira a nossa doutrina, não fira o nosso relacionamento com o Senhor. Não há problema em haver alguma ou outra divergência. O que nós podemos dizer sobre o autor? Não há qualquer dúvida de que o livro pertença a Marcos. Desde os primeiros tempos, desde os primeiros anos, já se atribuía a Marcos a autoria deste livro. E se havia qualquer dúvida, ela foi desfeita a partir dos primeiros pais da igreja. Papias, no ano de 140 depois de Cristo, Irineu, 185 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, todos estes confirmaram a autoria de Marcos. Quando foi escrito o Evangelho de Marcos?
O John Stott, ele não lança nenhuma data a respeito do escrito do Evangelho de Marcos. Ele não se prende a isto. Outros colocam que foi escrito antes de 70 depois de Cristo. John Stott, como eu disse, ele não se prende a estas datas. Gostaria que os irmãos abrissem em Atos, no capítulo 12, versículos 11 e 12 e versículo 25. Nós vamos ler a seguir. O que se sabe de Marcos? A partir dos textos que nós temos em outros livros do Novo Testamento. Marcos pertencia a uma família fundadora da igreja cristã. Nós vamos ter essa explicação a partir de Marcos, no capítulo 12, versículos 11 e 12. Que diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, Marcos pertencia a uma família fundadora da igreja cristã, porque aqui no texto diz que Pedro foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, subentende-se que aquela família, na casa daquela família, funcionasse uma igreja, que os irmãos se reuniam ali. João é um nome hebraico, Marcos é um nome latino. Então, crê-se também que a formação de Marcos seja latina, e também há outras comprovações no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, que nós vamos recorrer. Gostaria que os irmãos não fechassem a Atos 12, porque nós vamos retornar para ler mais um versículo, mas eu gostaria que os irmãos olhassem em Marcos capítulo 5, versículo 9, que vai comprovar que a formação de Marcos era latina, porque nós vamos encontrar textos em latim, palavras em latim escritas no livro de Marcos. Marcos 5, versículo 9, diz assim: E perguntaram-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião é um termo latino que quer designar multidão, né? Isso sustenta a tese de John Stott que Marcos tinha uma formação latina. Nós vamos ver também outros textos. Marcos 15, versículo 39. Os irmãos que puderem abrir. Marcos 15, 39. Nós vamos ver. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Centurião aí equivale a um policial. Nós vamos ver em Marcos 15, versículo 16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório. Então, pretório significando palácio. No versículo 16 do capítulo 15. Nós temos no capítulo 6, versículo 27. Capítulo 6, versículo 27. E enviando logo o rei, o executor,
mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça e ele foi degolado na prisão. Executor significa policial. Nem todas as traduções bíblicas trazem os termos em latim. Os irmãos vão observar que na Bíblia Fiel, ela alguns termos traz, outros não. Outros já vêm com a tradução para a língua portuguesa de forma que a gente entenda. Mas algumas deixam ali o termo. É o caso da Bíblia Expandida de Charles Ryer. Nós vamos olhar agora a palavra quadrante, que está em Marcos, no capítulo 12, o versículo 42. Diz assim: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Quadrante era uma moeda que circulava na metade ocidental do Império Romano. Portanto, comprova aí a formação latina de Marcos. Marcos tinha esse conhecimento da moeda chamada quadrante. Na Bíblia Fiel, nós não vamos achar o termo, nós vamos achar apenas que a viúva deitou 2 moedas. Então, mas de qualquer forma, os irmãos, dependendo da tradução, os irmãos poderão verificar esses termos em latim. Há uma comprovação também de que quem era Marcos? Marcos pertencia a uma família fundadora da igreja cristã. Marcos morava em Jerusalém, cresceu em uma casa-igreja, nós já vimos pelo texto de Atos 12, nos versículos 11 e 12, que Pedro se dirigiu para a casa de Maria, naquele episódio em que o anjo o liberta da prisão. E nós vemos que outra confirmação de que Marcos era ele mesmo, vamos dizer assim, de uma forma... No versículo 25, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, nós estamos em Atos, nós lemos o versículo 11 e 12, e agora o versículo 25, que diz que era João, por sobrenome Marcos. Então, nós temos aí a comprovação de que Marcos pertencia a uma família fundadora da igreja, ele morava em Jerusalém, porque esta casa-igreja ficava em Jerusalém, e comprovamos a partir do versículo 25, que além de mostrar que essa casa-igreja ficava em Jerusalém, porque Marcos e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Então, Marcos morava em Jerusalém. E levavam Marcos consigo, que é João, por sobrenome Marcos. Alguns versículos trazem João apelidado Marcos, mas não diminui o que significa Marcos aí. Alguns estudiosos têm especulado que essa casa seja a mesma chamada de cenáculo espaçoso, no qual foi servida a última ceia. Está registrado lá em Marcos, então gostaria que os irmãos abrissem, por favor, Marcos, no capítulo 14, e o versículo 15. Marcos 14, 15. Diz assim: ele vos mostrará, isso palavras de Jesus, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, ali preparai-a para nós, por ocasião da celebração da Páscoa. Então, Jesus manda que os seus discípulos vão até uma pessoa determinada para que eles possam preparar essa ceia neste tal cenáculo.
A família de Marcos poderia ser uma família com posse, porque havia um espaço grande na casa. Se ali era uma igreja, reuniam os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, tinha uma grande quantidade de pessoas, então a casa teria que ter esse espaço. E na ceia é colocado aí como um cenáculo espaçoso. Também é colocado por John Stott que seria o lugar onde a igreja se reuniu após a ascensão de Jesus. Nós vamos ver isso em Atos, no capítulo 1, então gostaria que os irmãos abrissem, retornassem ao livro de Atos, no capítulo 1, e o versículo 13. Lá diz assim: E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então fala, e entrando, subiram ao cenáculo. Então, provavelmente, todas essas menções sejam da casa da mãe de Marcos, onde a igreja cristã se reunia. Marcos, irmãos, foi testemunha ocular da morte e ressurreição de Jesus. A base que John Stott usa é que Marcos vivia em Jerusalém. Todo habitante de Jerusalém testemunhou os derradeiros acontecimentos do ministério de Jesus. Era impossível não ver aquela movimentação. Nós temos 2 versículos em Marcos 10, embora eu leia primeiro 45 e depois o versículo 33, os irmãos entenderão por quê. Frequentemente era predito que Jesus iria a Jerusalém, com o fim deliberado de morrer. Então, no versículo 45, nós encontramos assim: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E no versículo 33 de Marcos 10 diz assim: Dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Marcos, por viver em Jerusalém, certamente testemunhou a morte sacrificial de Cristo em resgate de muitos. Marcos, irmãos, teve muitas falhas no seu próprio discipulado. Nós vamos constatar isso em Atos 12, 13, de 2 a 13, Atos 15, versículo 38. Nestes textos e nestas oportunidades, nós vamos ver que Marcos teve algumas falhas em seu discipulado. Gostaria que os irmãos abrissem primeiramente, não nos capítulos que eu disse, mas no capítulo 11, para que os irmãos tenham uma noção do que eu estou dizendo sobre as falhas, a partir do trabalho de John Stott. Nós vamos encontrar em Atos 11, versículos 27 a 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos
por mão de Barnabé e Saulo. Lembra que eu falei com os irmãos que em Atos 12, de versículos 11 e 12, e no versículo 25 nós encontramos o nome de João Marcos? Aqui nós encontramos o que antecede essa ida de Saulo, ou Paulo e Barnabé a Jerusalém. Então, Ágabo deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome e que havia necessidade de se ajuntar algo em socorro desses irmãos. Então, Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, foram incumbidos de levar essa oferta para os irmãos em Jerusalém. Nessa ida para Jerusalém, acontece o episódio com Pedro, em que Pedro é libertado pelas mãos do anjo e vai até a casa de Maria, mãe de João, lá no versículo 12, que tinha por sobrenome Marcos. Lá no versículo 25, Paulo e Barnabé, ou Saulo, na Bíblia, por que eu estou falando Saulo? Na Bíblia fiel fala Saulo e Barnabé. Em outras já mencionam apenas Paulo e Barnabé. Eu estou usando a Bíblia fiel. Na fiel diz, e Paulo e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Marcos começa o seu discipulado viajando com Barnabé e Saulo, que foram enviados a Jerusalém para levar uma oferta, e quando retornaram, trouxeram consigo a Marcos. Algumas versões, traduções da Bíblia, apontam Marcos como primo de Barnabé. Outras apontam como sobrinho de Barnabé. Não cabe aqui nós dizermos se era primo, se era sobrinho. Ele era parente de Barnabé e ele acompanhou estes dois servos do Senhor para as viagens missionárias. Então nós vamos ver, gostaria que os irmãos abrissem Colossenses 4:10. Nós vamos encontrar: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Então, em alguns textos relata que ele é primo, em outros relata que ele é sobrinho. Mas talvez seja pela tradução da palavra do aramaico, não sei o que poderia ser. Gostaria de dizer aos irmãos que Marcos começa a trabalhar com Saulo e com Barnabé em suas viagens. Como disse aos irmãos, João Marcos vai com Barnabé e Saulo de volta a Antioquia, e em Atos 13, no versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Saulo são enviados na primeira viagem missionária. Então, eles vão para a viagem missionária, levando consigo a Marcos para auxiliá-los. Nós vamos ver isso em Atos 13, no versículo 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João
como cooperador. Então eles levam João Marcos com eles no trabalho missionário, enquanto pregavam o evangelho em Chipre. Depois cruzaram em direção a Panfilha, na província romana da Galácia. Neste ponto, entretanto, Marcos resolve não continuar, deixando Paulo e Barnabé e retornando a Jerusalém. Em Atos 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O pastor Hugo já pregou sobre essa passagem de Atos e ele fala sobre essa pressão de Marcos para retornar para Jerusalém. Marcos não continua a viagem missionária. Nós sabemos que antes desse acontecimento de ele querer retornar para Jerusalém, houve aquele fato com Elimas, o mágico. Então há uma situação, há um conflito aí. Talvez Marcos não estivesse pronto para assumir esse trabalho missionário. Então, por isso que o autor John Stott coloca que Marcos teve falhas no seu discipulado, porque aí ele, por uma fraqueza, por uma convocação de Jerusalém, talvez a família precisasse dele naquele momento, o certo é que ele deixou uma viagem missionária no meio e retorna para Jerusalém. Nós sabemos, irmãos, que isso deixou Paulo profundamente contrariado. Se os irmãos forem ver em outro texto, nós vamos olhar agora, que é Atos no capítulo 15, versículo 38. Atos 15, versículo 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então Paulo não quis mais a companhia de Marcos, ou de João Marcos. Teve até uma quebra aí no relacionamento de Paulo com Barnabé por causa da questão de Marcos. Irmãos, nós não sabemos por que Marcos os abandonou. Nós sabemos que a Panfilha era uma área que ficava quase ao nível do mar e era infestada pela febre. Além disso, eles estavam enfrentando uma viagem muito difícil até a Pisídia. Marcos tinha acabado de testemunhar um confronto emocionalmente extenuante, que eu já até mencionei com os irmãos, que é o caso de Elimas, o mágico, em Pafos, que é no texto de Atos 13, de 6 a 12. Então, talvez ele estivesse sentindo a pressão daquele momento da viagem missionária. Se tivesse continuado com Paulo e Barnabé, ele sofreria agressões físicas, como os dois sofreram em Listra. Paulo foi apedrejado, quase veio à morte. Então, talvez Marcos estivesse sentindo, de fato, uma grande pressão para retornar a Jerusalém. Parece que o esgotamento e o perigo foram demais para que ele pudesse prosseguir. Então ele, entre aspas, fugiu para sua casa, para a segurança em Jerusalém. Nós podemos supor que, além de jovem, Marcos era jovem, ele era também tímido, talvez fosse tímido, e estava saudoso do lar. São
todas as possibilidades. Nós não podemos bater o martelo e confirmar estas coisas todas. Nós, lendo o texto, a gente supõe que seja aí um conflito de Marcos em seu discipulado. Então, ele tendo ali falhas, um conflito, uma dificuldade em exercer o discipulado. A história tem o seu modo de repetir-se, segundo John Stott. Seria o próprio Marcos o jovem encontrado lá no Evangelho de Marcos 14, 51 e 52? O texto diz assim: e certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. A única menção sobre esse jovem que foge nu e larga o lençol para trás é Marcos 14, 51 e 52. Mateus não fala nada, Lucas não fala nada, Marcos é o único a mencionar, por ocasião da prisão de Jesus. Então seria Marcos esse jovem, por ele saber deste fato que era algo só dele, ele mencionou no texto de Marcos 14, 51 e 52? Nós não sabemos, a gente pode supor, já que ele aqui aparentemente apresenta falhas em seu discipulado. Marcos se destaca, irmãos, com fraquezas, limitações, obstáculos, algo que nós conhecemos muito de perto. Nós somos muito falhos com relação à nossa vida cristã em várias coisas. Nós temos momentos em que a gente tem muita dúvida, tem muito receio, tem muito medo. Nós somos assim. E como o próprio John Stott diz em seu livro Homens como uma Mensagem, ele fala da disposição de Jesus em ajudar estes discípulos na sua caminhada cristã. Nós temos Cristo em nós, através do Espírito Santo, nos ajudando na nossa caminhada cristã. Nós somos fracos, nós enfrentamos obstáculos, nós temos momentos em que nós somos fortes, estamos animados, firmes, e em outros momentos nós estamos cabisbaixos, necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. E neste estudo, nós podemos ver que nós necessitamos muito do nosso Deus para nos fortalecer. E o enfrentamento destes jovens, desses pioneiros, desses primeiros discípulos, certamente não foi nada fácil. Que nós tenhamos em nossa vida sempre a força necessária para compreendermos que a palavra do Senhor, como foi escrita e deixada para nós, deve nos servir de estímulo para que nós continuemos na caminhada cristã, firmes na rocha, que é Cristo, o Filho de Deus, sabendo que Ele mandou seu Filho ao mundo para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Que Deus nos abençoe. Que bom, irmãos, podermos ouvir a palavra de Deus e assim como fala aos nossos corações, que esteja falando ao seu também, onde você estiver. Vamos entoar mais um hino, encerrando o culto nessa noite, o hino de número 384. Cante com toda a alma, com todo vigor, para a honra e glória do nosso Deus. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que
coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te